Uma oportunidade geracional está sendo gerada nesse momento do mercado, com Bitcoin a 66 mil dólares, inclusive se equiparando a outros momentos do mercado que vimos em 2022, em 2018 e até mesmo em 2015. Nesse vídeo eu falo com vocês sobre alguns fundamentos importantes do Bitcoin que indicam para a gente uma ótima oportunidade de compra. Além disso, a gente fala um pouquinho a respeito das atualizações macroeconômicas que podem implicar na ação de preço durante amanhã, sexta-feira. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já aproveita para deixar sua contribuição nesse vídeo, seu like e a sua inscrição ajuda demais aqui o nosso canal. Iniciando com vocês, falaremos como de costume inicialmente nesse vídeo, um pouquinho em relação à parte macroeconômica que pode muito bem influenciar na ação de preço do Bitcoin durante amanhã, sexta-feira e último dia útil dessa semana, bastante coisa para acontecer entre aí as próximas 24 horas. É válido a gente também comentar sobre a ata que foi reportada aí durante essa semana, referente à última declaração do FOMC no final do mês de janeiro. Nessa primeira declaração de 2026, depois de alguns cortes de juros consecutivos em 2025, dessa vez eles optaram por não trazerem qualquer tipo de corte e manter também essa decisão aí para as próximas reuniões. Muito provavelmente é o cenário também da próxima reunião de políticas monetárias do Fed no mês de março, tá? Agora a gente pode entender um pouquinho sobre esse documento que foi divulgado durante essa semana, que é a ata, basicamente o documento dessa reunião, onde nós vimos aqui uma discussão, né, interna, onde os membros se mostraram muito divididos. Então não foi uma decisão unânime como em outros momentos, né? Ou seja, membros tiveram opiniões divergentes sobre o futuro dos juros. Alguns apoiaram manter no nível atual, outros deixaram em aberto se cortes podem acontecer mais tarde nesse ano e alguns até se mostraram à disposição de votar sobre aumentar os juros se a inflação não cair o suficiente dentro dos próximos meses. Além disso, a ata evidenciou uma economia sólida, com o mercado de trabalho estável e, ao mesmo tempo, uma inflação acima da meta, embora tenha se mostrado controlado aí nas últimas divulgações de PCE, de CPI, de PPI durante esse início de ano de 2026. Portanto, uma ata sem muitas surpresas, daquilo que a gente já imaginava, aquilo que o dot plot já tinha trazido para a gente aí no momento da declaração, então sem nenhum tipo de surpresa. As probabilidades de corte de juros seguem caindo bastante, né, principalmente devido à situação, né, da economia norte-americana, mercado de trabalho se mostrando estável, se mostrando robusto, o que dificulta, né, a probabilidade de corte, onde a economia mostra que não existe uma necessidade para esse estímulo agora. Então, para março, probabilidade remota de corte de juros, o cenário para abril é exatamente o mesmo e as coisas só mudam lá para junho, onde as probabilidades começam a ficar mais favoráveis para um possível corte acontecer. Dando continuidade com vocês, amanhã, sexta-feira, nós temos a potencial decisão da Suprema Corte norte-americana sobre a questão tarifária nos Estados Unidos. Se eles vão julgar as tarifas trazidas pelo Donald Trump como inconstitucionais ou não, ou seja, se houve ali um excesso de poder por parte do Trump ou se essas tarifas de fato foram legais, né? Então isso pode acontecer amanhã, o que deve mexer bastante com os mercados caso aconteça. Então sexta-feira é um dia muito importante e a depender do que for decidido, caso seja julgado, a gente pode ver sim o mercado se movimentando bastante, principalmente se for declarado que as tarifas são inconstitucionais. Porque aí pode começar uma série de suposições que um possível reembolso vai acontecer aos países que sofreram essas tarifas, um excesso de poder do Trump tradicionalmente aí estaria, de certa forma, uma fraqueza para o dólar, porque mostra que os Estados Unidos, de certa forma, perdeu um pouco do controle dos poderes do presidente, enfim. E para a gente fechar,
A Suprema Corte, nesse momento, tem 26% de trazer um julgamento a favor das tarifas, ou seja, o mercado, nesse momento, estipula como maior probabilidade que eles sejam contra as tarifas, ou seja, declarem essas tarifas como inconstitucionais. Dando continuidade ao nosso vídeo e a partir de agora falando um pouco mais a respeito do mercado cripto, a respeito do Bitcoin, nesse momento cotado em 66, beirando os 67 mil dólares, ainda em meio a muitas incertezas macroeconômicas, como essas das tarifas, possíveis confrontos envolvendo Irã e Estados Unidos, além da situação macroeconômica que a gente já acompanha há algum tempo, sem qualquer indício do início, do quantitative easing, do início de nova injeção de liquidez nos mercados, de corte de juros. Então, de fato, isso vem dificultado um pouquinho aí a ação de preço do Bitcoin, por isso a gente viu uma decaída desde lá dos 120 mil dólares, a sua máxima histórica, para até os 67 nesse momento cotado. No entanto, algumas coisas são bem positivas e eu separei para trazer para vocês. A Ledn, que é basicamente aí uma empresa que traz algumas possibilidades no meio financeiro, trouxe aqui pela primeira vez nos Estados Unidos um empréstimo com Bitcoin utilizado como forma de colateral. Então, como é que funciona isso? A pessoa que tem Bitcoin não tem interesse de vender, mas tem o interesse de receber o empréstimo, driblar eventuais impostos, não realizar lucros, ele toma esse tipo de ação e foi o que aconteceu. Então, 188 milhões de dólares em Bitcoin, cerca de 4 mil Bitcoins, foram colateralizados para pegar bonds nos Estados Unidos pela primeira vez, ou seja, o que mostra que o mercado do Bitcoin de fato está crescendo, está ganhando uma certa notariedade, algo que não acontecia e não era cogitado há alguns anos atrás, o Bitcoin ser um ativo sério, ser utilizado como um ativo de garantia, agora já está sendo realizado, inclusive com players do mercado financeiro tradicional nos Estados Unidos, como é a Ledn, ou seja, de fato aí um ganho para o mercado cripto, onde ações como essa devem continuar acontecendo, você deixar o seu Bitcoin como garantia e pegar o empréstimo. As pessoas fazem isso quando não querem vender o Bitcoin porque acreditam no seu potencial de valorização no longo prazo, mas precisam de dinheiro no curto prazo, ou também para driblar eventuais impostos sobre o lucro realizado, dentre outras coisas. Então, bem importante isso aqui. Outro ponto que é o nosso tema principal do vídeo de hoje, uma oportunidade geracional vem sendo gerada ao short term do Bitcoin, ou seja, ao curtíssimo prazo. Então, em outros momentos do mercado, onde nós vimos o Sharpe Ratio, como chama aqui dentro desse indicador, atingindo o ponto de menos 40, o que indica para a gente que existe um baixíssimo risco de compra, onde você tende a ser recompensado comprando dentro de um cenário de curto a médio prazo, novamente sinalizou uma boa oportunidade. Então, tanto lá em 2015, em 2019, em 2022 e agora em 2026, nós vimos essa Sharpe Ratio, ou seja, essa curva aqui chegando próximo do nível de menos 40 ou ultrapassando ela em menos 40. Então, é a primeira vez que é ultrapassado menos 40 com grande notoriedade, como está acontecendo em menos 38,38 desde 2015. Então podemos dizer que a nível de oportunidade você estaria comprando a mesma oportunidade de quem comprou lá em 2015, claro, dadas as devidas proporções. Então a oportunidade geracional é muito similar à que se teve há 11 anos atrás, lá em 2015, como quando o Bitcoin ainda oferecia muito risco, mas um grande potencial de valorização, e é agora o que a gente está visualizando. Então, historicamente, quando isso aqui apita, quando isso aqui cruza essa linha dos menos 40, naturalmente a gente vê uma grande recuperação violenta aqui, onde é atingida novas altas. Então, o Bitcoin é 66 mil dólares e esse indicador trazendo, esse alerta, novamente cruzando esse patamar que só foi cruzado nos últimos 11, 12 anos 4 vezes, me parece sim uma oportunidade geracional. E é aquilo que a gente fala depois de um tempo que já acontece, que a gente vai lá na frente quando o Bitcoin tiver 150, 200 mil dólares, vai olhar para trás e vai falar, cara, aquela era uma oportunidade geracional, é aquela famosa oportunidade que você olha para trás e fala, cara, era tão óbvio que a gente tinha que comprar Bitcoin que é difícil, não ter imaginado que isso seria
tão óbvio assim. Então, nesse momento, a gente utiliza de indicadores como esse aqui para entender o tamanho da oportunidade que a gente está passando em termos de acumulação visando o médio prazo. Para você que visa o longo prazo, realizar o DCA em 66 mil dólares, dadas as circunstâncias de mercado, é um presente, na minha opinião. E continuando com vocês, chegando ao fim do nosso vídeo, outro ponto bem importante que mostra pra gente que possivelmente estamos no fim dessa queda, encontrando um fundo, o Bitcoin chegou à sua 5ª semana consecutiva de perdas, né? A sua maior streak, né? A sua maior sequência desde 2022, curiosamente o último bear market. É o 5º mês consecutivo, né, fechando em quedas percentuais, e a 2ª maior sequência mensal aí, se comparado com toda a restante história do Bitcoin, né? Só tivemos uma vez onde o Bitcoin caiu por 6 meses consecutivos, que foi em 2018 para 2019, e agora nós temos 5 meses consecutivos, o que, claro, pode chegar a um 6º mês, mas para mim me parece uma grande oportunidade, como eu falei, uma oportunidade geracional, e claro, como eu já falei em outros vídeos, eu estou comprando visando principalmente o médio, mas claro, o longo prazo. Eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.